exame aqui, o recurso ordinário interposto pelo senhor Carlos Roberto da Silva, na qualidade de ex-presidente da Câmara Municipal de Alvinlândia, em face da decisão da segunda Câmara, que julgou irregulares as contas daquela edilidade, relativas ao ano de 2016. O Ministério Público de Contas analisou e se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo. É o relatório. Em preliminar, recurso em termos dele conheço, presidente. Conhecido. No mérito, os argumentos recursais podem ser acolhidos excepcionalmente para autorizar a reforma da decisão recorrida. É sabido que os cargos em comissão constituem exceção ao artigo 37, inciso 2, da Carta da República, que estabelece como regra o concurso para ingresso na administração pública. Nessa perspectiva, o exercício de atribuições atinentes a procuradores jurídicos, por envolver atividade de caráter técnico e burocrático, demandaria a existência de cargo efetivo, o qual deve ser provido mediante realização de concurso público, nos termos do artigo 131, parágrafo 2º da Constituição Federal, e artigo 98, caput e parágrafo 2º da Lei Estadual, da Constituição Estadual, não se mostrando apropriado o desempenho por servidores comissionados, como apontado na instrução. Este é o entendimento dessa Corte de Contas. Contudo, nesse caso concreto, entendo, senhores conselheiros, que essa falha possa ser relevada diante da diminuta estrutura administrativa e orçamentária da edilidade, bem como em vista das providências adotadas pela Câmara em 2019 para a sua regularização. A Câmara de Alvinlândia possuía, em 2016, um quadro de 4 servidores, sendo 3 servidores efetivos e um comissionado jurídico para atender 10 vereadores. Segundo ficha financeira para pagamentos, o salário do assessor jurídico era de R$ 2.337,52, com uma folha de pagamento dos servidores que não passava 10 mil mensais. A despesa total de folha de pagamento da Câmara ficou em 50,20, abaixo dos 70 permitidos, dentro do orçamento de 648 mil. Entendo que devamos considerar também que o município de Alvinlândia tem 3.182 habitantes e uma arrecadação de 10 milhões de reais. Assim, sem discordar da importância do cargo de procurador legislativo, entendo que a situação concreta da Câmara de Alvinlândia permite o relevamento desta falha. Ainda como reforço ao juízo de relevação da falha, senhor presidente, senhores conselheiros, acresço a informação quanto à alteração da estrutura funcional da Câmara decorrente da Lei Complementar Municipal 107 de 2019, que é uma demonstração de que a Câmara adotou providências para corrigir irregularidade. Com relação à falta de retenção e recolhimento das contribuições sociais, entendo que a decisão recorrida não merece reparos. A fiscalização apontou que a falha é reincidente e que, apesar da situação ter sido regularizada a partir de maio de 2016, a Câmara não adotou qualquer providência para regularizar essa questão. Além disso, a alegação de que a situação foi regularizada no exercício seguinte não está acompanhada de qualquer documento, qualquer providência que pudesse comprovar. Dentro do exposto, presidente, acolho manifestação do Ministério Público de Contas, voto pelo não provimento de recurso ordinário, mas afasto da razão de decidir a falha em relação à quadra de pessoal. É o voto, presidente. Está em discussão. Em votação. Presidente. Conselheiro Renato Martins Costa. Não, para acompanhar o conselheiro Dimas Ramalho,
e apenas enfatizar quanto a essa questão das procuradorias municipais. O Supremo Tribunal Federal, numa recentíssima decisão, deixou assentado que os municípios não têm a obrigação simétrica de se organizarem na área jurídica em procuradorias, o que demonstra que estamos indo na mesma linha dessa interpretação ao permitir flexibilizações dessa natureza, que vão bem ao encontro do que o Supremo decidiu, e temos talvez em determinados casos em que, especialmente em municípios de maior porte, em que o tribunal tem insistido em que essas providências sejam formalizadas, talvez sejamos obrigados a rever esses conceitos. Muito bem. Eu queria, só se me permite, excelente observação do conselheiro Renato. Realmente há essa decisão recente, o que exatamente procurei constar, quer dizer, que o município não é obrigado a fazer. Se quiser, pois bem, ele pode fazer, mas nós não podemos obrigar. Isso. Inclusive, um município desse tamanho, com essas características, que faça um concurso com o procurador, como sempre bem lembrado pelo conselheiro decano Roque Cittadini, tá certo ou não? Que muitas vezes poderá, enfim, não ter o desiderato, não ter a finalidade específica, precípua, para que aquele concurso, em tese, teria sido feito. Então, eu mantenho e queria, se me permite, presidente, acrescentar essa observação do conselheiro Renato no corpo do meu voto, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal. É claro. Continua em discussão. Conselheiro Roque Cittadini. Sem microfone, conselheiro. Desculpa. Que bom que os conselheiros Renato e Dimas falaram antes, porque já há muito tempo eu venho questionando esta obrigatoriedade de abrir concurso para carreira jurídica em Câmara pequena, em Prefeitura pequena, já há muito tempo. Eu só queria acrescentar algo, senhor presidente. O doutor Sérgio está nos ouvindo, que esta veia concursista que existe, ela é muito forte no Tribunal de Contas, em dois locais. Primeiro, no Ministério Público, que querem fazer concurso até para o vírus da Covid. Os auditores, a nosso serviço de... Doutor Sérgio, os nossos serviços, não sei se o senhor está me ouvindo, os nossos agentes e auxiliares que pregam concurso para tudo. É o único remédio, é a cloroquina dos auditores e agentes de fiscalização. Então, que essa coisa relembrada pelo conselheiro Renato, pelo conselheiro Dimas, seja também alertado os nossos agentes e auxiliares. O Ministério Público está ouvindo, não vai mudar, mas em todo caso está ouvindo, para diminuir a receita única para todas as doenças. É isso. Muito bem, encerrada a discussão. Em votação. Não, Sidney Everaldo, vamos lá. Eu ainda. Falta Iperó. acho que o importante... Não, eu gostaria de me manifestar, conselheiro Dimas, com relação ao voto de Alvilândia. Não, primeiro, acho que é importante essa discussão e nós firmarmos aí um entendimento com relação a esta não exigência de contratações, especialmente em câmaras e municípios pequenos, de consultoria jurídica, e disse muito bem o conselheiro Renato, que a decisão do Supremo Tribunal foi nessa linha e que fortalece, inclusive, uma posição já que o conselheiro decano já vinha defendendo e eu já tinha o acompanhado algumas vezes. Agora, como o voto está indo pelo
não provimento, conselheiro Dimas, eu queria entender o argumento é a ausência de recolhimento das contribuições sociais, é isso que pesou. Mas também o valor é de R$ 7.362. Também não seria um valor módico que poderia levar a uma recomendação para recolher e darmos o provimento? É uma reflexão aí que eu gostaria de colocar para o relator e os conselheiros. Olha, eu fico feliz com a reflexão do conselheiro Beraldo, e eu vou retirar, conselheiro, porque esse foi aquele tipo de voto que já entrou na sessão passada, eu refiz o voto, que os senhores acompanharam, eu rediscuti, vi os números do município, né? Mas vou retirar para levar em consideração essa questão. Só que é uma questão muito reincidente lá nessa Câmara da Vilânia, tá certo? Eles vêm reiteradamente reincidindo essa questão. Mas, mesmo assim, diante do que Vossa Excelência aponta, do valor, e porque isso já aconteceu em 2016 também, mas, mesmo assim, eu vou retirar com reclusão, em homenagem às ponderações do nosso conselheiro Beraldo. Regimental. Agradeço. Matéria adiada.